Desde muito novo, seu sonho sempre foi jogar no Real Madrid. No Mônaco, o alavanque da sua nova trajetória era simples: jogar algumas temporadas por lá e depois disso chegar no Real Madrid para realizar o seu sonho, repetindo os passos do seu maior ídolo do futebol. Aos 18 anos, o atleta que já tinha arquitetado toda a sua carreira como jogador de futebol chegou na Copa do Mundo como um nome interessante para ser observado, mas pouco tempo depois ele se tornou o destaque da competição e um dos principais nomes que levaram a seleção francesa à glória máxima. Mbappé e sua equipe, que na época não era tão sua assim, levaram o título mais importante do futebol para casa, e então Mbappé se tornou o principal nome do esporte no mundo daquele ano em diante. Desde então, ele não ganhou a Copa na sua segunda tentativa, mesmo tendo feito a maior final individual de jogador na história da competição. Sendo artilheiro ou não, o Mbappé nunca conseguiu vencer uma Liga dos Campeões, e os títulos, todos os anos exatamente os mesmos, aqueles simples da França. O fim do que parecia ser um inferno depois de uma traição imperdoável, uma carreira que era muito bem projetada desde o início e um clube que corrompeu o futuro melhor jogador do futebol. Podem ser marcas importantes, então se prepara, porque assim pode ser como o Mbappé pode arruinar o Real Madrid. Desde muito novo, a projeção da carreira do Mbappé era simples. Ele queria ser o principal jogador do mundo e replicar os passos do seu ídolo do futebol, um sujeito pouco conhecido, um tal de Cristiano Ronaldo, que chegou no clube dos sonhos dele quebrando todos os recordes e criando uma das maiores rivalidades da história. Mbappé visitou o CT do Real Madrid quando era bem novo, conheceu Cristiano Ronaldo e naquele mesmo dia ele quase assinou um contrato para afirmar que seria jogador do clube merengue. Isso tudo a pedido de Zidane, que convidou o garoto para chegar no Real e conhecer melhor o CT. Nesse mesmo dia, o pai da jovem promessa disse e deixou claro que eles poderiam ter fechado um acordo com o Real Madrid, mas não fizeram isso justamente pelo Zidane. Como um francês era o auxiliar do Ancelotti na época e não um técnico ou diretor do Castilha, a base do Real, eles pensaram duas vezes melhor na opção e recuaram. A visita foi na época dos Galácticos, então imaginar que o Mbappé precisaria jogar no mesmo nível ou acima dos titulares daquele time era completamente anormal para um garoto que, mesmo sendo muito bom, ainda não passava de uma promessa. Acontece que, por mais que o plano seja super simples, a trajetória para alcançar o objetivo provavelmente não seria. E como o Mbappé almejava a bola de ouro, ele precisava arquitetar perfeitamente cada movimento, mas ele obviamente não contava com uma peça nesse quebra-cabeça. O jogador assinou com o Mônaco ao invés do Real, e em pouquíssimo tempo depois da base, Mbappé virou o titular absoluto e o principal nome do clube. Ele jogou a Champions e impressionou a Europa, mas isso não era o suficiente para o Mbappé. Ele queria dominar o mundo do futebol, então a Copa do Mundo de 2018 começou. Em poucas partidas, Mbappé ganhou mais espaço que o normal, e quando chegaram às etapas finais da competição, ele já era um dos nomes mais importantes da seleção francesa. Ele venceu a Argentina, deixando 2 gols na partida e acabou tirando o sonho de um dos maiores jogadores da história do futebol com a sua seleção. Depois, Mbappé passou pelo Uruguai com a França e também pela Bélgica. Na final, os franceses enfrentaram a Croácia e com mais de 30 minutos de jogo já garantido, eles finalmente levantaram o troféu mais cobiçado do futebol. Junto do momento em que ele subiu o troféu, seu valor também aumentou drasticamente. A jovem joia que foi comprada pelo PSG quase bateu o recorde de se tornar o jogador mais caro da história do futebol. Por 180 milhões de euros em 2018, um ano após o recorde, Mbappé se tornou o segundo jogador mais caro da história do esporte, algo que correspondia perfeitamente com seu futebol direto, rápido e muito decisivo. Quando foi comprado e se tornou a segunda compra mais cara do mundo, Mbappé finalmente percebeu qual seria o primeiro problema da sua carreira. Quando chegou no PSG, Mbappé foi recebido com muito carinho da torcida, algo que todo mundo gostaria de receber quando chegasse num novo clube. O problema é que, mesmo já tendo um dos melhores nomes do mundo do futebol, o Neymar ainda era o protagonista do clube. Enquanto um deles recebia o carinho do povo, o outro tinha seu nome escrito na Torre Eiffel. Mbappé começou a conversar e se enturmar mais com o Neymar. O arco e a flecha se formaram, e eles viraram a dupla mais letal do planeta. A amizade começou a se aproximar tanto que viraram quase melhores amigos. As coisas começaram a mudar muito depois de pouco tempo.
Neymar já sentia que a torcida não apoiava o jogador e a quantidade de lesões dele estavam complicando ainda mais essa relação. Por isso, ele pediu para ir embora do clube numa tentativa de ser transferido para algum outro lugar. E obviamente a prisão de ouro, como é conhecida, acabou prendendo o Neymar e convencendo ele a renovar seu contrato. Agora, o Neymar ganhava quase o dobro do Mbappé, que já era o artilheiro do time e também o jogador mais dedicado de todos entre os titulares. Mbappé gostaria de sair do PSG e inclusive conversou internamente algumas vezes com a diretoria do Real Madrid para tentar fechar uma negociação. Florentino Pérez era perguntado diariamente se o jogador viria ou não para o clube, e como sempre, a resposta é que eles estavam esperando o Mbappé tomar sua decisão. Para surpresa de todos, o PSG ofereceu o maior salário do futebol para o jogador fazer uma renovação de contrato, e bom, ele recusou. Depois disso, foram oferecidos cargos completamente acima dos que um jogador normal teria. Ele poderia escolher a dedo quais seriam os jogadores que ele gostaria no elenco, e num determinado momento, o clube praticamente virou o clube dele. Ver a má dedicação do Neymar foi algo desmotivador, mas a virada de chave principal para ele perceber que fez uma má escolha, além da não conquista absurda de títulos importantes da carreira, foi quando o melhor jogador do mundo chegou no clube. Messi, o homem que só foi para o PSG a convite do Neymar, começou a ser o melhor amigo do Ney novamente, e a relação do Mbappé era de puro desespero em ver que ele tinha o melhor elenco do mundo nas suas mãos e mesmo assim nenhum resultado grandioso era obtido. Ver o Messi jogando de qualquer jeito, o Neymar lesionado e ainda ter que carregar o clube o máximo de vezes que ele podia era esgotante, e isso quebrou o elenco do PSG, fazendo ir de amores completos pela torcida a um ódio nunca visto antes pelo jogador. Ele começou a largar jogadas, brigar com a diretoria do clube dia após dia e começou a ter seu nome envolvido em polêmicas. Mbappé começou a discutir com Neymar e o Messi decidiu sair do clube após uma temporada catastrófica do trio. Neymar começou a ser empurrado para fora do clube e a relação dos dois se desgastou tanto que quando o Neymar finalmente saiu da prisão de ouro, ele se despediu carinhosamente de todos que estavam ali, menos do Mbappé. Depois de perder praticamente todos os jogadores veteranos do time, o PSG ficou completamente dependente do Mbappé. Nesse momento, restavam apenas um ano de contrato para o Mbappé, então o nome do jogador começou a ser ligado ao Real Madrid de todos os jeitos possíveis. Enquanto o PSG oferecia rios de dinheiro para o jogador ficar no time, o Real Madrid apenas esperava. O PSG pedia 200 milhões de euros pelo Mbappé e o Real Madrid recusava a oferta. Eles forçavam o Mbappé e diziam que se ele não assinasse, não jogava, e nem assim o Mbappé desistiu. No fim, Mbappé cumpriu seu tempo de contrato e fez uma das maiores vinganças do futebol para cima do clube que ele jurou defender com unhas e dentes. Sem Neymar e Messi, Mbappé não conseguiu jogar bem nos principais campeonatos do mundo e ao contrário de outros anos, a eliminação do PSG foi muito mais certa que o normal. Isso fez ele ficar ainda mais irritado, então o contrato sonhado desde a infância chegou na mesa do jogador. Mbappé, assim que foi eliminado da Champions, soltou um vídeo nas redes sociais mostrando que ele finalmente sairia do PSG. Ele, agora, é o mais novo atleta do elenco absurdo do Real Madrid. O último jogador para montar o elenco perfeito, a última peça do quebra-cabeça do Florentino em busca de um elenco ainda mais assustador que os Galácticos de alguns anos atrás finalmente tinha chegado no time, mas é agora que o problema começa. Mesmo não sendo arrogante, o Mbappé é um jogador muito profissional e dedicado, e seu ego, por causa do PSG, foi inflado até o limite. Ele chega com mais calma e sabe que o seu lugar no clube é de alguém que tá chegando num clube que ganhou 2 Champions nos últimos 3 anos, mas as chances disso quebrar no futuro são altas. O Real Madrid sacrifica suas estrelas em prol de um bem maior para o time. Cristiano Ronaldo foi praticamente obrigado a sair do clube porque o Real Madrid não gostaria de aumentar o salário dele e nem renovar por muito tempo. Dito isso, descartamos a possibilidade de ele ter controle total do clube como tinha com o PSG. Então, por que o Mbappé iria arruinar o time? Já vimos que quando temos muitas estrelas num time só, a coisa tende a não andar para frente. Os Galácticos nunca ganharam uma Champions e Beckham, por exemplo, foi o mesmo que contratar Mbappé nos tempos atuais. O elenco estava pronto e adicionaram mais uma estrela de classe mundial que, mesmo não intencionalmente, corrompeu o elenco do time. O Real Madrid atualmente se enxerga como uma família. Temos o Camavinga tirando férias com o Vini no Cristo, o Brahim e o Valverde indo para a Turquia visitar seu amigo e até mesmo os 2 concorrentes da Bola de Ouro se elogiando e dando o prêmio um para o outro. Mbappé poderia chegar e fazer parte dessa família. Na verdade, ele já faz. Vini, Haaland e Mbappé fizeram um comercial para a Nike há uns dias atrás, e os 3 comentaram entre si brincando e sorrindo, e a amizade deles já é formada. Com Tchouaméni e Camavinga, Mbappé já é extremamente próximo. Rodrigo, quando soube da contratação do homem, foi o primeiro a comentar nas redes sociais, esperando ansiosamente o atleta, e mesmo assim ele pode estragar o clube.
Depois da traição absurda que o Mbappé fez com o Real Madrid alguns anos atrás, quando ele estava com o pé no Bernabéu e do nada renovou com o PSG, foi algo muito marcante para os fãs do Real. Se você abrir qualquer publicação que envolva a apresentação dele, a chegada do homem ou até mesmo falando sobre o futuro, a maior parte da torcida do Real Madrid deixa claro que eles não queriam mais o Mbappé por lá, e inclusive que não precisavam do jogador no clube. De fato, a galera tá bem certa, calcula bem, eles ganharam a Champions 2 vezes nos últimos 3 anos. Além desse desafeto absurdo da torcida em relação ao jogador, que é algo muito tenso e que atrapalha o desempenho dele, vamos considerar uma coisa. Supondo que Mbappé chegue e alguma zica no Real Madrid aconteça, onde o time não vence a Champions. Se você estivesse no lugar do jogador, certamente se sentiria culpado, e se estivesse no lugar do torcedor, acharia que ele é o problema, o que também pode criar um furo no elenco. Deixar o Mbappé no banco é fora de cogitação, até mesmo porque ele, Vini e Haaland são há cerca de 3 anos os principais nomes do esporte no mundo. Por isso, o Rodrigo, Valverde, Vini Júnior e principalmente a nova joia do clube, Endrick, podem sofrer muito com a rotação do elenco. Imaginar o Rodrigo fora do Real Madrid não parece certo, mas pode ser a realidade dependendo de como o Ancelotti for montar o time. Arda Güler e Brahim vêm pedindo passagem há algum tempo para se tornarem novos titulares no clube, e além deles, o Endrick é uma joia raríssima que conseguiu resolver 3 jogos seguidos com a camisa da seleção mais pesada do mundo. Isso obviamente pesa muito na decisão de quem entra como titular, e qualquer uma dessas opções, o que são muitas, podem resultar em um desconforto para os jogadores, o que resultaria num problema grave para o Real Madrid. Se o Mbappé por algum motivo ficar sem jogar, ele vai ficar chateado, assim como o Vini ficaria se o Rodrigo fosse obrigado a sair do clube por conta do jogador, por exemplo. Mesmo que a chance disso dar certo seja grande, o Mbappé normalmente corrompe os times que ele passa. Na seleção francesa, depois do Lloris se aposentar, o Mbappé herdou a faixa de capitão, e até defendendo o seu país ele conseguiu fazer um balanço meio estranho no elenco.